Bom dia, nono ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Primeira aula do segundo semestre. Primeira aula do terceiro bimestre. A Segunda Guerra Mundial. Ainda estamos no módulo 2. Como eu falei algumas aulas atrás, nossos módulos são grandes, então fica complicado a gente terminar um módulo dentro de um bimestre, ainda mais com esse tempo anormal que vivemos, de isolamento, de aula à distância. Mas, por bem, foi só um capítulo que nos ficou a mais. Então, vamos poder ir num ritmo bom de aula. Algumas vezes eu vou ter que dar uma acelerada. É inevitável, infelizmente. Mas, vamos ver essa questão da Segunda Guerra Mundial não com tanta pressa, porque ele é um assunto central para todo o resto. Foi a Segunda Guerra Mundial que literalmente moldou o nosso mundo atualmente. Muitas questões de direitos humanos nasceram da Segunda Guerra Mundial. Muitas questões de territorialidade nasceram da Segunda Guerra Mundial. Noções políticas de totalitarismo, dos males, do extremismo, vieram com a Segunda Guerra Mundial. Sim, depois tivemos a Guerra Fria, mas a Guerra Fria é um grande sintoma da Segunda Guerra. E a gente vai ver agora por que esta guerra foi e é considerada a maior guerra da humanidade e a maior guerra já presenciada pelo ser humano. Não só em tamanho, de extensão, de participação, de mortes, mas de impacto na história humana. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que envolveu diversos países. Milhares de pessoas foram mortas nas frentes de batalha, nos campos de concentração e em bombardeios. Neste capítulo, vamos estudar os motivos que levaram os países a se mobilizarem para a guerra, como se desenrolaram os conflitos e quais foram as consequências desse trágico acontecimento da história mundial. Bem, temos aqui, mais uma vez, as fotos de capa. No caso, é a fotografia de Londres, Inglaterra, após o bombardeio alemão. Antes que vocês perguntem, Londres não foi invadida, Inglaterra não foi invadida, mas foi extremamente atacada por bombardeios aéreos e depois pelo lançamento de mísseis, as famosas V2, que os alemães desenvolveram para atacar a longa distância a Inglaterra, que foi o grande reduto de resistência ocidental contra a Alemanha nazista. Regimes totalitários. Após a Primeira Guerra Mundial, uma crise econômica atingiu grande parte dos países europeus. Questões óbvias: se acontece uma guerra mundial em concentração em um continente, os países desse continente vão sofrer consequências, mesmo os que ganharam. Os altos preços dos alimentos, o elevado custo de vida e o crescente desemprego geraram graves problemas sociais, que se manifestaram nas décadas de 1920 e 1930. Pensem. As frontes de batalha aconteceram entre a Alemanha e França, e Alemanha, Império Austro-Húngaro e Rússia. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito total. Todos eram alvos, não apenas soldados em campo de batalha. A cidade era alvo, qualquer um do lado do seu inimigo era um alvo em potencial. Então a destruição foi muito generalizada dentro da Europa. Tanto é que existem historiadores que falam que, para os franceses,
a Primeira Guerra Mundial foi mais traumática do que a Segunda. Mas, professor, como assim? Eles ganharam a primeira. Na segunda, a França se rendeu. Ela depois foi resgatada pelos aliados, mas ela se rendeu. Bem simples. A França resistiu na primeira. Então, teve o sentimento de combate, teve as consequências do combate. Na segunda, ela perdeu rápido, ela se rendeu. O território dela foi poupado sob o domínio alemão, digamos assim. Então, visualmente, para o francês, a primeira foi muito mais traumática. Esse contexto histórico de crise financeira e consequente descrédito dos governos democráticos favoreceu a ascensão dos regimes políticos totalitários em alguns países. O que é totalitarismo? O governo totalitário é aquele que exerce um forte controle sobre os setores da administração, da economia, da cultura e da política. É um governo que ele puxa para si o controle total, daí vem totalitarismo, de grande parte da base essencial de funcionamento de um país. Administração, economia, cultura e política. Esses 4 pilares fazem com que um Estado se mantenha. E o governo totalitário ele exerce controle direto sobre isso, para que tudo ocorra segundo a vontade dele. Esse sistema geralmente é centralizado na figura de um líder, que exerce políticas autoritárias, interferindo em diversos âmbitos do dia a dia da população. Além disso, no totalitarismo destaca-se uma valorização extrema dos ideais nacionalistas. Por quê? Um sistema totalitário ele é um sistema que ele vai puxar para si o controle de tudo, ele vai puxar para si a valorização das coisas. O governo totalitário ele se vê, acima de tudo, como a nação. Ele não se vê, digamos, somos o governo do Brasil. Não, ele se vê como o Brasil. Somos o governo dos Estados Unidos. Não, ele se vê como os Estados Unidos. O governo totalitário ele tenta substituir a ideia de nação pelo partido que ele é. E por isso que ele interfere tanto no dia a dia das pessoas. O governo totalitário ele vai sempre achar que o que ele faz é certo, o seu líder é perfeito, ele não pode ter falhas, ele é o exemplo a ser seguido pela nação. E a nação tem que seguir, nem que seja pela força. Na Itália e na Alemanha, os regimes totalitários ganharam espaço entre alguns setores da sociedade ao manipularem as pessoas de acreditarem em seus ideais. Líderes totalitários defendiam que essa forma de governo nos governos representaria uma alternativa para solucionar os problemas sociais que eram enfrentados desde o final da Primeira Guerra. Então, o que aconteceu? Eu já falei para vocês algumas vezes que a nossa ideia de que a democracia é, digamos, boa na visão geral. Todo mundo acha a democracia algo bom. Nessa época, não era. Já falei isso algumas vezes para vocês, até na parte de Vargas, quando eu falei da intentona comunista, dos integralistas. A ideia de democracia não era unânime entre as pessoas. Naquela época, ideias surgiam e chamavam a atenção das pessoas. Ainda mais porque a gente está vivendo, nesse momento, de 20 e 30, um mundo muito conturbado. E a Europa é o centro dessa conturbação. Então, quando governos democráticos não conseguem recuperar os seus países, como no caso da Alemanha e da Itália, o povo começa a não acreditar mais em democracia. Começa a achar que democracia é algo errado. No caso da Alemanha foi até pior, porque a República de Weimar, que é a república que assume, é o nome da Alemanha pós-Primeira Guerra. Porque o Reich, que é o Império Alemão, acaba. O Kaiser, que é o líder da Alemanha, tem que abdicar.
e é imposta a ele, no Tratado de Versalhes, virar uma república. Dentro da Alemanha era pior. A democracia era vista como uma imposição, como algo que os alemães tiveram que engolir para continuar existindo. Então, a ideia de democracia é muito frágil nesse momento, e quem soube mexer na política com a satisfação e insatisfação da população conseguiu mudar os rumos dos países, como foi no caso da Itália, como foi no caso da Alemanha. Para a Itália, o fascismo. Na Itália, as ideias totalitárias de Benito Mussolini, nascido em 1883, morto em 1945, se difundiram por meio da ideologia fascista, que apresenta algumas características principais. Quais são as características do fascismo? Militarização, altos investimentos em armas e tecnologias de guerra, xenofobia, desvalorização de tudo que é estrangeiro, nacionalismo, supervalorização da nação em relação a outros povos e culturas, expansionismo, políticas de expansão e ocupação territorial de outras regiões. É importante a gente sempre destacar esses pontos do fascismo, porque hoje, principalmente nas redes sociais, tem-se uma coisa muito ruim, que é a diminuição da palavra fascismo. As pessoas, por diversos motivos, quando discordam de outro, chamam a outra de fascista. Isso não é ser fascismo, gente. As pessoas discordarem é normal. Pessoas discordam das ideias umas das outras. O fascismo é algo sério, é algo realmente ruim. Chamar o outro de fascista só porque ele não concorda com você é errado. Tem certas coisas que caracterizam uma pessoa fascista. Não estou dizendo que não existe fascista. Infelizmente, isso é um mal que não morreu com a Segunda Guerra. A gente tem alguns fascistas, hoje em dia, pelo mundo. Infelizmente, dentro da política. Mas não é porque uma outra pessoa discorda que ela é fascista. Ela só discorda. O fascismo ele tem que ter alguns pontos que o caracterizam como fascismo. Militarização. Por quê? Porque é a questão do nacionalismo. A nação tem que ser forte. A ideia do fascismo de a nação ter que ser forte, ela tem que demonstrar ser forte, lógico, vai pegar a parte militar e vai querer dar uma alavancada nela. Vai querer tornar os militares desse país fascista forte para condizer com as palavras do seu líder. Xenofobia. Se você está valorizando o que é nacional, acima de tudo, então o que vem de fora, lógico, pela lógica fascista, vai estar em uma categoria inferior. Essa visão de que o que vem de fora é inferior, o que vem de fora faz mal, o que vem de fora não pode estar na nossa nação, é uma característica do fascismo conhecida como xenofobia. E não é só questões culturais, também é questão da pessoa. A parte da xenofobia ela é um preconceito que pega as pessoas. Vou dar um exemplo. Um brasileiro vai para a Alemanha dessa época. Ele não seria bem recebido, porque ele é brasileiro. Os alemães, eles são nazismo um pouco pior que fascismo só. Tem mais questões no nazismo a mais que não tem no fascismo italiano, mas é um exemplo que a gente pode usar. Os alemães eles tinham uma noção de categoria de raças, é algo completamente errado, e eles se botavam acima de todas. Nós brasileiros somos miscigenações. Nós somos um país formado por imigrantes e por nativos, nunca vamos deixar a questão dos nativos de fora, e por afrodescendentes, que vieram para cá à força. Nós somos uma grande mistura, somos uma grande feijoada de povos. Então, para os alemães nazistas e para os italianos fascistas, o brasileiro não era puro. E a questão da pureza de raça
batia bastante na questão do xenofobismo. Porque misturava. Quanto mais puro um povo, maior e melhor seria, sendo que é uma ideia completamente errada, porque nem eles são puros. A Itália em si não é, digamos, italianos do século XX, esses italianos fascistas, não eram romanos, por exemplo. Os romanos já tinham. O povo romano já tinha sido acabado há muito tempo. Já se houve uma grande mistura do sangue romano. Ali não era. Os italianos que estavam ali não eram romanos. Os alemães, os germânicos são uma grande mistura de povos, mesmo entre eles. Apesar de falarem a mesma língua. Então, eles mesmos eram misturas, mas eles não se viam assim. O nacionalismo, supervalorização da nação acima dos outros, é porque, como eu falei, eles se vinham como a nação, eles não se vinham como um partido que está governando a nação. Por isso eles têm que se valorizar, o líder acima de tudo. E a questão do expansionismo é porque casa com a questão do nacionalismo. Se a nação está acima das outras, então a minha nação tem o direito de dominar outras, porque ela precisa de mais espaço, porque ela precisa de mais recursos, ou simplesmente porque é o direito dela. Era esse pensamento que eles tinham. Em 1922, em meio à crise econômica na Itália, Mussolini mobilizou uma marcha fascista na cidade de Roma para difundir suas ideias e demonstrar o poder de seu recém-criado partido. No mesmo ano, o líder fascista foi indicado para ocupar o cargo de primeiro-ministro na Itália. Grande erro. Seu governo assumiu características ditatoriais, oprimindo movimentos de oposição e perseguindo seus inimigos políticos. Uma coisa que o fascismo e o nazismo usavam muito é a questão da propaganda. Mussolini, como pessoa, não era das melhores. Mas a imagem dele era assim posta de maneira heróica. Ele era digamos, existia uma imagem dele ser um grande herói, ser um grande homem, ser um homem de coragem, um homem sem dúvidas. Assim, sem dúvidas, assim, ele não duvidava do que ele fazia. Ele fazia porque ele achava que estava certo, e era certo. Era esse pensamento que eles queriam passar. A imagem do líder, eu até falei isso na questão de Vargas, ela é super valorizada porque ele é digamos, garoto propaganda do partido. Ele ser, digamos, perfeito, fazia do partido perfeito. E isso atraiu muita gente na época, porque era uma época de crise. As pessoas queriam buscar um herói. Queriam buscar alguém que tirassem eles daquela situação de miséria e desespero. Por isso que Benito Mussolini conseguiu grande afeto dentro da Itália. Inclusive, o fascismo ele vem antes do nazismo. O nazismo se inspira no fascismo. Inclusive, e Hitler ele se inspira em Mussolini para criar a sua imagem. Lógico que existem diferenças entre os dois. Hitler era muito mais de discursos, ele era muito mais enfático na hora de falar. Benito Mussolini ele era muito mais de pose, ele fazia pose sobre a sua força, sobre sua confiança, sobre sua autoridade. E Benito Mussolini, ele, assim como Hitler, mas Hitler até fez melhor do que ele, digamos, de maneira prática. Os dois, eles sabiam pegar pontos na sociedade de cada um para, digamos, explorar esse ponto e entender o que irritava a população nesse ponto. Exemplo, desemprego. Estamos falando da década de 20 e de 30. Nesse meio período tem a crise de 29, muitas pessoas desempregadas. Mussolini pega ali a questão desemprego. Ele vai falando, a gente está passando por desemprego. Mas olha só, a gente é Itália. Nosso país funciona dessa maneira, temos essa cultura. E esse desemprego não começou aqui. Esse desemprego começou porque lá nos Estados Unidos eles fizeram besteira. Eles pensaram que seu modo capitalista de ser era melhor que de tudo e de todos. E assim foram conduzindo um mundo que estava fraco
Eles sempre batiam nesse ponto. Eles nunca falavam que, por exemplo, os Estados Unidos era mais forte que a Europa. Eles falavam que os Estados Unidos se aproveitou de um momento de fraqueza europeia para poder tomar as rédeas do mundo. Eles aproveitaram que a Europa estava fraca e aí eles conduziram o mundo para um lugar que, olha só tem desemprego agora. Então a culpa do desemprego na Itália é dos Estados Unidos. Ele sempre jogava a culpa da situação ruim dos italianos para outro local, para outra pessoa, para outro país, para outra gente. Ele nunca falava que, italianos, vocês são culpados por essa crise. Vocês deram bobeira, vocês não aproveitaram essa situação para poder crescer a Itália, vocês deixaram passar. Ele nunca falaria isso. Ele sempre botava a culpa em alguém. Se a situação, digamos, a violência pública está ocorrendo porque as pessoas estão desesperadas pela fome. Ele ia pegar, digamos, a violência na cidade de Florença não é culpa dos italianos que estão com fome. É culpa dos patrões que são franceses, que não pagam direito os seus trabalhadores italianos, e por causa disso estão fazendo os italianos passarem fome e eles têm que procurar o que comer. Então a culpa das pessoas usarem a força para pegar a comida é do patrão francês. Se fosse um patrão italiano, ele poderia até falar: este traidor da pátria, que não é um italiano de verdade. Ele nunca ia admitir que o italiano poderia fazer um problema para o povo italiano. Essa ideia de nacionalismo acima de tudo. O Mussolini ele soube trabalhar com isso, e a população que estava em crise, que estava em desespero, foi ouvindo ele e foi seguindo ele. E vamos para o segundo exemplo, o nazismo. Na Alemanha, o regime totalitário foi instaurado por meio da ascensão do Partido Nazista ao poder, a partir de 1933. O nazismo ele teve muita ajuda para crescer por causa da crise de 29. A República de Weimar, que era a Alemanha pós-Primeira Guerra, ela estava se recuperando aos poucos. A situação era de crise, ainda mais porque ela tinha que pagar as dívidas da guerra, mas ele ia aos poucos crescendo. Quando veio a crise de 29, tudo que ele cresceu caiu de uma vez, e caiu até para uma situação pior. Nessa queda, o Hitler ele começa a fazer a mesma coisa que o Mussolini fazia. Vou pegar esse ponto aqui e botar a culpa em outra pessoa, em outro povo. Ele foi mais malicioso. Ele pegou a culpa e botou em uma etnia específica, que popularmente é associada à riqueza, que são os judeus. Mas, professor, não entendi. Por que os judeus eram associados à riqueza? É porque os primeiros bancos dentro da Europa eram bancos judeus. Por quê? Bem simples. Os judeus eles sempre foram muito perseguidos na história europeia. Não é digamos, do século XIX, XX, que o antissemitismo começou. Os judeus eles sempre foram muito perseguidos por questões religiosas. Na história da Bíblia, o povo judeu, em parte, negou a Cristo. Negou que ele fosse o Salvador e, por isso, condenaram a cruz. E muitos povos que iam se tornando cristãos atribuíam a culpa de Cristo ter sido crucificado aos judeus e queriam perseguir os judeus por causa disso. O judeu não era bem visto na sociedade europeia em geral. Lógico, tinha os europeus que não ligavam para isso, mas os governantes, quando queriam botar a culpa em alguém, botavam nos judeus. E eles foram perseguidos diversas vezes na história europeia. Só que acontecia, quando você tinha, dentro da, digamos, religião cristã, uma visão de que o lucro e você guardar dinheiro era associado ao pecado,
os judeus não tinham isso. Então os judeus, eles naturalmente viram a necessidade de se ter um local para guardar dinheiro de forma segura e foram criando bancos em vários pontos da Europa. Os primeiros bancos eram de judeus, aonde, lógico, o governante deixava eles ficarem. A ideia de banco foi se espalhando pela Europa a partir deles, mas popularmente ficou-se a ideia de que os judeus eram um povo rico. E quando a nação alemã estava em declínio, com muita pobreza, fome e miséria, o Hitler pegou e falou: gente, é simples, a culpa da nossa pobreza é do judeu. Eles são banqueiros. São eles que recusaram dar dinheiro ao Kaiser para ele vencer a Primeira Guerra. Ele falava isso bastante. Foram eles que tiraram seus investimentos da Alemanha que ia vencer a Primeira Guerra. Ele nunca admitiu que a Alemanha não tinha chance de vencer a Primeira Guerra. São eles que, por um acordo, venderam o país para a França e a Inglaterra. E por isso nós estamos nessa situação. A culpa são dos judeus. De todos os judeus. Não pense que só os ricos são culpados. Todos eles têm um complô para fazer a Alemanha ser pobre e fraca e um dia tomar o poder. O Hitler falava isso com convicção. Ele era tão mau caráter que ele acreditava na mentira dele. Tanto que ele tem um livro muito conhecido que é A Minha Luta, ao qual ele fala esses pensamentos dele. E ao jogar as pessoas contra os judeus, ele criou com facilidade um inimigo interno para as pessoas esquecerem seus problemas e focar sua raiva. E isso deu apoio a ele e por isso ele conseguiu crescer politicamente. Ele nunca escondeu a raiva dele, ele nunca escondeu a figura de agressividade, de perseguição. Ele sempre foi muito claro que ele iria perseguir judeus, ciganos, árabes também foram perseguidos, todas as minorias que ele achava que prejudicavam o povo ariano, que seria o povo alemão. Ele sempre foi direto nisso. Mas as pessoas não queriam, não se importavam porque elas estavam em situação de desespero. E quando alguém falava que iria ajudar elas acabaram pelo desespero seguindo ele. Elas nunca foram enganadas. Elas ouviram isso. Elas escolheram seguir o Adolf Hitler. Mas uma coisa importante, gente. A Alemanha hoje não tem nada a ver com o nazismo. 97% dos alemães. O cálculo era meio esse. Tem um cálculo disso, dos sobreviventes da Segunda Guerra. 97% dos alemães que participaram, que foram apoiadores do nazismo, hoje estão mortos. A Alemanha de hoje não é nazista. Inclusive lá é crime. Que tipo, eles não são um país tão grande quanto a gente, mas seria um crime nacional apoiar o nazismo. E não tem fiança. Se a pessoa é nazista, ela vai pra cadeia, ponto. Na Alemanha, o regime totalitário foi instaurado por meio da ascensão do Partido Nazista ao poder a partir de 1933. Os princípios nazistas eram bastante similares às ideias fascistas, desenvolvidos no contexto italiano. Porém, na Alemanha, as propostas racistas e antissemitas tiveram maior destaque, caracterizando as bases dessa ideologia conhecida como nazismo. Um dos principais líderes nazistas foi Adolf Hitler. Hitler era o grande líder, mas tinham outras lideranças. Tinha Göring, tinha Strasser. São os generais e líderes nazistas do Partido Nazista que ajudavam Hitler a governar a Alemanha. Mas a decisão final sempre foi de Hitler. Em 1923, ele tentou chegar ao poder na Alemanha, liderando um golpe. Inicialmente não teve sucesso e foi preso. Esse foi o grande erro. Ele foi preso e o Hindenburgo, que era um general alemão que estava sendo presidente da República de Weimar, não
condenou ele ao exílio ou à morte, condenou ele à prisão. Ah, professor, você está falando que, nossa, ele tinha que ser morto em vez de ser preso? A história provou que deixar ele vivo não foi um grande fato. Mas vamos dizer que o melhor caso seria ele ser exilado, ser expulso da Alemanha. Essa opção existia, a República de Weimar. Expulsar Hitler da Alemanha significava afastar ele dos alemães. Mas o governo de Redemburgo deixou ele lá, preso. Só prendeu ele. Isso foi ruim. Porque na prisão. Porque, primeiro, na defesa ele falou por ele mesmo. E uma coisa que. A gente, assim, Hitler foi uma pessoa odiável. Ele foi muito cruel. Nunca escondeu digamos, suas ideias de agressividade, de perseguição de ninguém. Mas ele sabia falar. E esse sempre foi o grande ponto dele. Ele tinha uma oratória muito boa. Ele sabia trabalhar as palavras para expressar suas ideias e criar comoção. Isso muitos historiadores falam. Ele realmente era uma pessoa que sabia trabalhar o carisma. E isso foi ruim, porque na sua defesa, ele falou por ele mesmo. Ele se defendeu. E na defesa dele no tribunal, ele já chamou a atenção de alguns alemães. Quando ele foi preso, ele escreveu o livro Minha Luta, Mein Kampf, em alemão, onde ali está as ideias principais do nazismo. E esse livro começou a circular. As ideias dele circularam na Alemanha, mesmo ele preso. E ali ele propunha a formação da grande Alemanha com a raça ariana. A raça ariana seria a suposta linhagem de seres humanos puros, superiores, que ele falava que era a dos alemães. Ao ser libertado, Hitler conseguiu chegar ao poder na Alemanha após ser nomeado primeiro-ministro em 1933. O mesmo Redemburgo que mandou ele para a prisão, depois chamou ele para ser primeiro-ministro. Por quê? Porque a população em peso estava apoiando Hitler. A população escolheu ele como líder e o Hindenburg não podia ir contra, porque se o Hindenburg se votasse contra o Hitler, ele automaticamente estaria fora do poder. A população ia fazer uma revolução para derrubar ele. Para não haver conflito, ele chamou Hitler para junto dele. E aí foi o erro. Em seu governo, ele centralizou as decisões em suas mãos, dando início a um regime ditatorial. Além de autoritárias, suas políticas eram baseadas na censura, na perseguição aos opositores. Hitler instituiu também medidas de valorização de sua imagem, transmitindo a ideia de que era um líder forte, um Führer. Naquela época, a perseguição nazista aos grupos considerados inferiores cresceu. Judeus, ciganos, homossexuais, afrodescendentes, comunistas e muitas pessoas foram seu alvo, principalmente por não pertencer à chamada raça ariana. Eu só vou mostrar a imagem do Adolf Hitler, porque eu me lembro que o YouTube ele tem um robô de censura que, se eu mostrar algumas imagens que tem no livro, talvez esse vídeo seja derrubado. Aqui o Hitler. Bem, vamos agora para nosso intervalo. Quando voltarmos, vamos falar em si da Segunda Guerra Mundial. Principalmente, hoje nessa aula a gente vai pegar os primeiros pontos da guerra, as primeiras movimentações. Vamos lá para o intervalo, 10h20 a gente volta.